Mororó, Padre versus Tirania, 196 anos do seu fuzilamento. Literatura de cordel, autores Pedro Sampaio e Esmeralda Costa. Abril 2021. Gonçalo Inácio Loyola de Albuquerque Melo, Padre Mororó. Injustiça no Brasil, praticada com afinco, aconteceu no ano 1825, mês de abril, no dia 30, de sangue, cena se pinta, com a memória não brinco. Nessa estrofe vou lembrar triste fato de uma história. Tirania foi a lei que manchou sua memória, de um bravo libertador que não foi um traidor pela sua trajetória. Luta em confederação do Equador foi tenaz, brigas por convicção pela liberdade e paz. Queria um livre país, povo vivendo feliz, sem subjugo voraz. Foi o padre Mororó por 3 crimes acusado: proclamação da República, também secretariado, cristão revolucionário e redigido o diário, primeiro jornal do Estado. Como pena, enforcamento foi sua condenação, mas o padre era querido, não acharam algoz não. Quem muito havia pregado e pelo povo lutado, teve outra condenação. E na Confederação do Equador no Ceará, já sentia a reação, feroz feito carcará, tropas marcham contra ela, trancando dentro da cela os de lá também de cá. São 196 anos dessa execução de um padre com altivez e com grande formação, homem firme na conduta que jamais fugiu à luta, de muita convicção. Um jovem de muitos dotes, orgulho de Groaíras, brilhou entre sacerdotes, sem emenda, sem ter tiras. Nunca teve nada fácil, tudo pra Gonçalo Inácio, foi chama pra grandes piras. Em Riacho Guimarães, Gonçalo Inácio nasceu. Do forno saía pães e fazer ele aprendeu. Correu entre Macambiras, Riacho, Jaguaraíras, onde menino cresceu. Em Sobral principiou sua nobre formação. A partir daí sonhou passar por ordenação. Realidade não finda, no seminário de Olinda veio a realização. Gonçalo Preciosismo, na luta não ficou só. Buscou o iluminismo, na luta virou xodó. Com coragem já protesta, homenagem à floresta, proclamou-se Mororó. O seu retorno a Sobral foi um ponto de partida. Em missão sacerdotal, teve uma luta aguerrida. Lá em Quixeramobim, com princípio, meio e fim, eleição foi conseguida. E eleito vereador, lutou no sertão central, deu grito libertador do poder imperial. Isso nunca foi miragem, passando em boa viagem, foi um padre alto astral. Eu desse enredo não saio, sigo todo o itinerário do governador Sampaio. Mororó foi secretário, foi também grande orador,
conquista o governador, sendo grande visionário. O prestígio era sem fim, amizade de valor. Aracati, com seu latim, o padre foi ser professor, era posto cobiçado, com apoio conquistado, foi de muitos formador. Confederação atua com a força do Nordeste. Primeiro jornal na rua foi desse cabra da peste. Um bom editorialista e primeiro jornalista, esse fato é inconteste. Diário do Governo é nosso primeiro jornal. Mororó, com muita fé, circulou na capital, promovendo o movimento, maior acontecimento com a notícia atual. Pelo padre Manuel, ele foi orientado a prosseguir seus estudos, partindo para outro estado. No seminário de Olinda, nasceu uma amizade infinda e Dom Azeredo ao lado. Tristão Gonçalves forçou Mororó a lhe apoiar. Movimento rotulou, traidor fez propagar. Muito embora sem ter sido, Mororó entristecido, o padre sem poder pregar. Foi julgado e condenado para numa forca morrer, sem carrasco encorajado, para isso vir fazer, mudou para fuzilamento, esperaram o momento para isso acontecer. Foi ao Rio de Janeiro nosso padre Mororó. Ele, como prisioneiro desgastado, só o pó, foi Dom Pedro Imperador, o seu interrogador, e do padre teve dó. E mandou que ele voltasse, seguisse para rezar, dizendo que se aquietasse sem confederalizar, sem mudar a sua sorte, sentenciado de morte, partiram para executar. E naquele dia 30, houve muita comoção. Havia grande rumor de uma enorme multidão. E não se esquece jamais que tropas imperiais fizeram a execução. Lá na coluna da morte, o padre foi colocado, e para lhe pôr nos olhos, traz uma venda ao soldado, mas o padre não aceita, quer ver como é e rejeita ter o seu olhar vendado. Veio logo outro soldado e trouxe algo circular, roda de papel vermelho para em seu peito colocar. O padre detém a mão, dizendo precisa não, o alvo eu mesmo vou marcar. E logo sobre o seu peito, as duas mãos foi cruzando. O alvo é este, camaradas, para os praças foi gritando. Atirem sem pena e dó, façam que retorne ao pó quem chegou aqui lutando. E no momento da morte, o padre bem-humorado até riu de seus algozes e com riso ironizado, disse num tom bem faceiro, vejam lá, tiro certeiro para não sofrer um bocado. No modus fuzilamento, campo da pólvora no ar, todo o povo num lamento, procissão para chorar. E da igreja do Rosário já começava o calvário para a história registrar. E muita gente querendo assistir à triste sorte, subiam em galhos vendo pelas muralhas do forte, mas um galho se partiu, magote no chão caiu, padre riu antes da morte. Padre Mororó morreu a tiros executado, pessoa anta pereceu, mesmo modus ao seu lado. A mesma dor se aproxima, tombou o Carapinima,
também um confederado. Naquele final de abril, o padre que já sabia, o alvo não era seu peito, a opressão é que vencia, e num golpe verdadeiro ou num tiro bem certeiro, a liberdade morria. Há quase 200 anos e ainda vemos suceder muita opressão no Brasil, liberdade padecer, justo ser injustiçado, inocente condenado e os direitos perecer. Quase já bicentenário, marco dessa execução. Para o nosso calendário, chame sempre a atenção, o dia 30 de abril, no solo desse Brasil, corria sangue no chão. Para nos fazer lembrar esse padre genial, José Maria de Melo, presidindo o tribunal, grande desembargador, da história cultivador, ergueu-lhe um memorial. Esse espaço de cultura e da história nacional hoje está abandonado à negligência geral. Quem conhece não conforma, grita pedindo reforma do grande memorial. E sangue de lutador, um herói nacional, nunca foi um traidor, foi um amigo leal. Sua luta foi de glória, pela sua trajetória, mereceu memorial. Precisamos repassar para novas gerações quem lutou para marcar histórias e corações. Movimento forte e sério foi combatendo ao império, quebrando muitos grilhões. Viva Padre Mororó, herói referencial, de conduta ouro em pó, que ao seu povo foi leal, jornalista pioneiro, sacerdote conselheiro, para nós um imortal. Onde Mororó tombou, outros homens lá tombaram, Feliciano José, Carapinima chamaram, foi Azevedo Bolão, aliado de Tristão, lá também martirizaram. Lutemos por revisão dos atos processuais, com desagravo em ação, retirando 2 anais, a pecha de traidor, registrada por torpor, por tirano seus rivais. Esmeralda aqui versou, junto com Pedro Sampaio, e Mororó se exaltou, teve verso de balaio. Lembra a confederação do Equador e execução de um sol em fúlgido raio. E Domingos Pascoal, um homem de academia, historiador genial, vai relembrando hoje em dia. Para não deixar morrer, precisamos conhecer Padre versus Tirania. A Domingos Pascoal queremos agradecer um apoio sem igual, sempre fonte de saber, semeando academias, mostrando-nos nossos dias, para a história não esquecer. Grande abraço, Pedro Sampaio e Esmeralda Costa. Esmeralda Costa é professora de língua portuguesa, pós-graduada em língua portuguesa e literatura brasileira e africana pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Em seu labor educacional, sempre se valeu da arte poética como ingrediente de formação em sala de aula com a poesia regionalista, enfatizando a cultura nordestina, dramatizando e vivenciando com os alunos aspectos importantes da síntese poética e musical do sertão. Do universo gonzaguiano,
e da poesia do seu entorno. Em sua arte poética, escreve sonetos modernos, poemas visuais, crônicas e literatura de cordel. Tem participação em algumas antologias e é membro 378 da Academia Internacional de Literatura Brasileira, AILB, e Esmeralda Costa. Pedro Célio Forte Sampaio. Pedro Sampaio nasceu em Catuana, Caucaia, Ceará. Atualmente reside em Fortaleza, Ceará. É repórter, jornalista, apresentador de programas de rádio e televisão, poeta, escritor, sonetista e cordelista. É membro e atual presidente da Academia de Letras e Artes de Caucaia, ALAC, cadeira 36. Também é membro da APB, Academia Poética Brasileira, cadeira 75, e da ABLAC, Academia Brasileira de Literatura e Artes do Cangaço, cadeira 8. Autor de Minha Nordestinidade Abraçando a Poesia e de Pergunta que Não Cala, Resposta que Não Silencia, além de muitos trabalhos em literatura de cordel, cronologias e participações em muitas antologias. Sampaio também é membro 472 da Academia Internacional de Literatura Brasileira, AILB.